Verso em você. Namastê, bem-vindos ao nosso primeiro passo para conhecer a si mesmo, né? A conhecer o seu dosha, a sua fisiologia, tanto física quanto mental, emocional. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco a tela para que vocês possam observar melhor e acompanhar junto comigo o que é o dosha. Como vocês viram no slide de introdução, o dosha em si ele não tem uma tradução que possa definir com exatidão o que é dosha, né? Mas o dosha, na verdade, ele pode ser traduzido como desarmonia, disfunção, doença. E quando você diz assim, qual é o seu dosha, né? Qual é a sua doença? Eu sugiro que a gente pense de forma diferente. Qual é o seu desafio, né? Quais são as suas fragilidades que representam você? O que é que você tem que ficar vigiando para não adoecer, para conseguir atravessar esse mundo? Quais são as características? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela um pouquinho. Então, a palavra dosha, como eu acabei de falar, não tem uma tradução precisa, né? Alguns chamam de humores, outros aquilo que contamina, e é frequentemente traduzido como tipo biológico, a constituição física. Essa definição ela permite uma compreensão mais simples. Então, o dosha, como desequilíbrio dessas combinações de elementos, é a causa direta da doença física. Eles são os principais fatores causadores de doença, os contaminantes. Como vocês entenderam, o dosha ele é a combinação dos 5 elementos. E desses 5 elementos, vamos ter combinações que vão se sobrepor a outros elementos. E isso vai nos dar características. Essas características, elas vão ser um grande desafio para a gente. Porque para uns uma característica de movimento mais rápido, outro com uma característica de movimento mediano, outros com uma característica de movimento mais lento, né? Então essas características são, na verdade, a soma de alguns elementos, ok? Isso vai definir a pessoa, isso vai definir a personalidade da pessoa, os desafios que a pessoa tem, as características que a pessoa tem. Então vamos continuar. Você é a química dos 5 elementos. O completo processo biológico do organismo vivo é constituído pelos 5 elementos. A Terra, né? A Terra e tudo que está sobre a Terra é o produto de diferentes combinações dos 5 elementos, tá? Os 5 elementos básicos, uma combinação da terra, água, fogo, ar e espaço. Então, devemos notar que os nomes desses elementos são categorias muito representativas. Tudo que é encontrado na Terra pode ser classificado em uma dessas 5 categorias, com base em suas características inatas. No Ayurveda, o lugar para determinar os elementos que nos rodeiam é o corpo humano. Usando nossos sentidos da audição, paladar, tato, visão e olfato, para identificar os elementos ao redor e as suas qualidades. A gente vai chamar esses elementos de Panchamahabhutas, tá? É um método muito sofisticado de classificação, não só de todos os objetos encontrados na Terra, mas também dos ciclos naturais experimentados sobre ela, como os dias, estações do ano e os ciclos da nossa própria vida. Isso ocorre porque os elementos predominam em determinados momentos, dependendo das condições vividas e observadas. Vou trazer um exemplo para você. No inverno, por exemplo. O inverno ele tem um efeito muito grande nas pessoas do tipo do elemento ar e éter. Essas pessoas do elemento ar e éter, por não ter fogo, elas vão ficar mais afetadas no inverno, porque o inverno vai trazer mais frio. Então, isso vai deixar essas pessoas muito mais agitadas, muito mais irritadas, muito mais impacientes, ficam mais frágeis em relação ao clima, o aparelho digestivo também diminui a temperatura, e isso tudo é um efeito do clima.
Então, os elementos eles estão basicamente em todas as situações da nossa vida. Aqui nós vamos ver o elemento éter, por exemplo. O elemento éter, no universo, é o grande espaço, o vazio, o vácuo, onde tudo que existe se insere. No ar, é o ar que enche todo o espaço vazio. O fogo é representado pelo Sol, fonte de luz e calor, que permite que haja vida no planeta Terra. Os oceanos, mares e rios, que cobrem 70% do planeta Terra. A Terra, o solo pelo qual a gente caminha. E no corpo humano? O éter são os espaços vazios que existem entre os nossos órgãos, entre e dentro das nossas células. O ar é o que preenche nossos pulmões e faz nosso sistema sanguíneo circular no nosso coração, faz o nosso coração bater, nos dá o movimento da caminhada. O fogo está na nossa temperatura digestiva, nosso metabolismo. A água, cerca de 70% da constituição física, lubrificação do nosso corpo. E a terra são os órgãos, os músculos, os ligamentos, os tendões. Então, essa representação é bem clara, né? Tudo que existe no espaço, na Terra, existe dentro do corpo humano. Então, os Mahabhutas, eles predominam. E a partir desses elementos é que nós vamos entender as pessoas, os seres vivos, entende? Então, no corpo humano, há muitos espaços que são manifestações do elemento éter, tais como os espaços da boca, do nariz, do esôfago, do estômago, tórax, intestino, vasos, tecidos, as células. Para que o ser humano se comunique verbalmente de forma compreensível, é preciso que os ouvidos expressem a ação através dos órgãos da fala. O elemento éter está relacionado ao sentido da audição, ouvidos, língua, boca, cordas vocais, o ato de falar. E é o meio pelo qual o som é transmitido. O elemento ar é o éter em movimento. Tá? Então, o éter existe lá, ele não tem movimento. Mas quando o éter está em movimento, ele é o ar, certo? Então, o éter manifesta-se através do ar. No corpo humano, o ar está presente no movimento dos músculos, nas batidas do coração, na expansão e contração dos pulmões, nos movimentos e contrações dos estômagos e intestinos, e nas atividades, principalmente, do nosso sistema nervoso central, no que diz respeito aos movimentos das células nervosas. O elemento ar está relacionado ao tato, a pele, as mãos, o ato de segurar. A pele das mãos é muito sensível e é imprescindível nas ações de segurar, dar e receber. O elemento fogo é o éter manifestado em fogo. Então, no corpo humano, está presente no sistema digestivo e representa o nosso metabolismo, que é a fonte de calor. Nas nossas atividades cerebrais, o elemento fogo manifesta-se como inteligência. O elemento fogo está relacionado à visão, olhos, ativa a retina, que percebe a luz, os pés, que é o ato de caminhar. Os olhos gerenciam o ato de caminhar. Um ser humano cego consegue caminhar, mas sem direção definida. A água, o elemento fogo, ao fornecer calor, dissolve elementos éteros, o éter, que se liquidificam formando a água. Então, o elemento água manifesta-se nas secreções, sucos digestivos, glândulas salivares, nas mucosas, na parte líquida do sangue, o plasma e o citoplasma. O elemento água está relacionado ao sentido do paladar, língua, o ato de procriar. Interessante saber, inclusive, que no Ayurveda, o pênis e o clítoris são considerados a língua inferior e a da boca a língua superior. Logo, ensina que aqueles que controlam a língua superior também possuem o controle inferior. A terra representa as estruturas sólidas do corpo, como os ossos, os músculos, tendões, cartilagens, unhas, pele, cabelo, tecido. O elemento terra está relacionado ao sentido do olfato também. Nariz, excreção, ânus. O nariz está relacionado com a excreção. Isso é demonstrado por um paciente que sofre de prisão de ventre, a constipação.
ou colo obstruído. Geralmente ele possui mau hálito e seu olfato é fraco ou inexistente. Ah, Zac, o que é que isso tem a ver com a constituição, na verdade, do homem? Tem tudo a ver com a nossa personalidade. Por exemplo, uma pessoa que estiver com dificuldades nos ossos, ela também está com dificuldade com a terra, com o elemento terra. Isso fica fácil no diagnóstico, quando a gente vai fazer o tratamento de uma pessoa, ou quando ela está com dificuldade, ou uma dor, ou um osso quebra, ou uma dificuldade no órgão. E aquilo ali vai predominar na característica do ser humano, na personalidade dele. Tem pessoas que elas quebram muito os ossos. Elas levam a queda, quebram o joelho, quebram a perna, quebram o pé, quebram a mão, né? Isso significa que tem muita dificuldade no elemento terra. Já tem pessoas que vão ter um desenvolvimento, uma facilidade maior para doenças nervosas, como o elemento ar e éter. Essas pessoas que predominam esse elemento vão ter mais facilidade com esse tipo de disfunção, de desarmonia. Então, é muito importante a gente conhecer a característica de cada elemento. Então, no próximo vídeo, vocês vão conferir um vídeo falando sobre os 5 elementos no corpo humano, ok? Então, até o próximo encontro.